Eu me considero um terapeuta com traumas. Eu já vivi traumas nessa profissão, nesse ofício. Eu acho que é um ofício que, como te coloca diante de situações limites da existência e do sofrimento humanos, o trauma pode acontecer. Eu já vivi experiências em que eu me defrontei com dimensões do humano que eu não imaginava que existissem. De uma certa forma, foram experiências limite que me abriram portas para a existência. Eu acho que antes de ser terapeuta, eu tinha uma visão mais ingênua do humano. Eu tinha uma visão mais cor-de-rosa, mais protegida de determinadas cicatrizes da vida. Não acho que eu fui necessariamente uma pessoa que não viveu dores na vida. Mas, por exemplo, experiências que eu tive em relação à maldade humana, à perversão humana, no contato com as histórias, isso realmente me deixou marcas. Me deixou marcas importantes que hoje são parte de quem eu sou. Eu agradeço essas marcas. Mas é importante a gente não ficar parado no trauma, né? Quando eles acontecem, se a gente não dá uma direção adequada, eles se transformam às vezes em impedimento da própria prática. Se transformam em evitação, se transformam em medo, se transformam em um desejo de abandono. E eu nunca vivi isso. Eu assumi cada um desses traumas, assumi cada uma dessas dores, mas eu acho que o amor à profissão sempre foi tão grandioso que eu nunca me permiti ser contaminado por esse trauma o suficiente para que ele me demovesse desse ofício. Eu quero dar um exemplo do que é isso. Eu já atendi pessoas que abusaram sexualmente de crianças. E essas pessoas vieram me revelar como aconteciam os seus desejos eróticos com o corpo dessas crianças. E eu tenho uma experiência limítrofe com esse tipo de cenário, né? Um paciente que eu atendia em Santiago do Chile, ele era um paciente com traços bastante perversos, mas que estava ali construindo algum nível de adesão àquela psicoterapia. A gente sempre tem dúvida em casos desse tipo, do quanto as pessoas realmente estavam aderidas ou estavam performando uma adesão. Mas em alguns momentos eu sentia mesmo a alma desse homem, eu sentia o melhor dele ali, em contato comigo, conversando comigo. Então essa cena que eu estou te contando tem 22 anos, talvez, 21 anos, entre 21 e 22 anos. Eu era bastante jovem, mas muito interessado em permear tudo dessa profissão. A gente estava conversando, eu já sabia dessa dimensão da vida dele, ele já tinha feito a confissão disso, e na hora teve um tremor de terra, que não chegou a ser um tremor para eles, mas para mim, que sou brasileiro, já era uma coisa bastante assustadora. E aí ele percebeu que eu estava com medo e ele estava acostumado com aquela cena. Na hora que acontece o tremor, eu imediatamente, uma reação assim imediata, límbica, eu fico assustado, paralisado, com medo, sem saber se aquilo era o início de um terremoto. A gente tinha vivido na universidade o treinamento de emergência para terremotos e tal, então eu estava com tudo na cabeça, o que eu tinha que fazer lá. E aí, de repente, ele olha para mim e fala assim: tá com medo, doutor? Com essa cara. E ali eu pude entender o tamanho da dor que ele provoca, porque eu senti no meu corpo. Eu senti no meu corpo aquela perversão. Eu senti no meu corpo como ele gozou com o meu medo. E ali começou uma outra fase desse processo, mas ali foi um trauma. Ali foi um trauma. Ali eu entendi
o que é uma dor pungente de habitar esse corpo de um terapeuta.